Nós vamos falar hoje o poder da oração. O que a oração ela é capaz de fazer na tua vida. Na vida de todos nós. Só depende de mim e de você. Do que ele é capaz de nos levar à oração, onde ela traz uma direção para nós, através do Espírito Santo. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8 e Apocalipse capítulo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8, Apocalipse capítulo 8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo as tradições dos homens, segundo aos redimentos do mundo, e não segundo a Cristo. O cuidado que nós temos que ter. Cuidado com filosofias, cuidado com doutrina, disciplina de homens. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Cuidado com aquilo que o homem traz, cuidado com aquilo que o homem apresenta. E às vezes aquilo é tudo coisas terrenas, coisas do homem. Disciplina, filosofia, e essas coisas nada tem aproveito. Aí nós precisamos da oração. Sem oração nós não passamos, nós não resolvemos nenhuma causa, nós não resolvemos nenhum problema. A necessidade da oração. Apocalipse capítulo 8. A importância da oração. Apocalipse capítulo 8. Isso aqui é o meio que vai nos levar a não ser traído e nem ser enganado por homens, e nem ser enganado por pessoas, por nada. Você não vai ser enganado por meio disso. Apocalipse capítulo 8. Havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. O anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva, fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimado. Na sua terça parte queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardente em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte nas naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia brilhante, semelhante à noite. E olhei, e houve um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos
que ainda não tinha a tocar. Amém? Nós encontramos aqui nesse texto, nós estamos de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, para que nós não venhamos a ser enganados com filosofias, para que nós não venhamos a submeter em coisas, doutrinas, visões de homens, que isso está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 16. Nós não podemos investir em costumes, porque o costumes para nada serve, o costume para nada edifica. Nós não podemos se meter na vida cristã com filosofia, porque na vida cristã não existe filosofia, na vida cristã existe a vida espiritual. Se não tiver uma vida espiritual na vida cristã, nada podemos colocar dinheiro, podemos colocar carro, podemos colocar o melhor blazer, a melhor roupa, o melhor penteado, podemos colocar o melhor de tudo perante Deus. São tudo coisas vãs, são tudo coisas que não multiplicam, são tudo coisas que não crescem no reino espiritual. Não vai crescer em nada. São simplesmente coisas de costumes de homem, costumes de mulher. Tá bom. Nós encontramos os 7 anjos aqui. 4 tocou as trombetas. Ainda faltou 3 anjos para tocar essa trombeta. Mas você já viu que de tudo que ele tocou aqui, de 4 partes ele tocou a terceira parte, só ficou uma parte. Imagina esse dia agora como nós estamos vendo. Imagina a terça parte do dia ficar escuro, só uma parte do dia ficar claro. Aí você imagina toda essa terra ser queimada, as águas amargas, os rios, tudo seco. Nós estamos vivendo um momento da seca, que está aí. É simplesmente uma represa só. Olha só o estrago que esta represa está fazendo. Olha só. Imagine, ainda nem começou. Agora imagine a hora que esses anjos for tocar essa trombeta. Mas aí está o detalhe. Por que a gente às vezes briga para fazer jejum, briga para fazer oração, briga para ter comunhão com a Bíblia? Porque são tudo que tem coisa que tem que ter preparado antes. Não adianta eu e você, na hora que acontece um problema, nós queremos resolver o problema imediato. Não vai resolver. Porque aquele problema que está acontecendo, ele já tem uma raiz ruim. Ele já tem uma raiz que está ruim. E aquela raiz precisa ser tratada. Nós estamos com problemas de falta de água, mas ninguém preveniu, ninguém pensou nisso. Só conseguiu pensar agora. Ninguém se preveniu, ninguém fez nada. Todo mundo achou que a chuva, e a hora que quisesse chovesse, pode pôr avião jogando sal, jogando nuvem. É um problema que lá só resolve com oração. Olha quantas igrejas que nós temos, olha quantos ministérios. Mas vê se todo mundo consegue reunir para ir orar lá. Precisa da chuva, é lá que precisa da chuva. Aí nós encontramos nas nossas vidas. Porque que eu e você temos que antecipar as coisas. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Mas nós vamos ficar aqui mesmo. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Apocalipse 3, 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a podes fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei que, aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Essa porta aberta que foi feita, o que é? Essa porta começa na oração. Todo esse processo de oração, eu quero compartilhar uma coisa com os irmãos. Esses anjos que não tocou essa trombeta, e esse anjo que ele deu a revelação, que tocou a trombeta, o que vai acontecer? Aqui na terra nós sentimos a mesma coisa. Digamos que nós estamos empregados.
aonde você e eu trabalhamos, nós nunca vamos ter pessoas que vai bater palma para você, e nunca vai ter pessoas que vai gostar de você ali. São tudo pessoas. E outra, pessoas que é contra você e contra mim, é ser humano, irmão. Existe o anjo de luz, o anjo também do ser humano. São pessoas que, é como isso daqui, ele nunca vai fazer que aquilo que você esteja bem. E nós temos que orar constante, aonde nós trabalhamos, para que nós não caímos em tentações. Porque nós temos inimigos. Você pode morar na melhor rua, mas você tem inimigos na rua. Você não vai ter tantos amigos assim, todo mundo que te olha, eu te gosto, eu te amo. Você vai ter inimigos. E essa parte de inimigo, você tem que orar. Você tem que já estar preparado, porque calúnia, quem vai fazer calúnia contra você? Você acha que é pessoas que você ama? É pessoas que não gostam de você. Pessoas que te amam, ele vai querer te ver bem. Mas as pessoas que têm ódio de você, ele vai fazer calúnia. E outra coisa, nunca se esquece que uma mentira, se ela for falada 50 vezes, ela vira verdade, hein? Se todo mundo falar a mesma mentira, a mesma mentira, a mesma mentira, a mesma vez, ela vira verdade. E depois você não tem mais como distorcer. Porque se ela parou na boca de 50 pessoas creem que aquela mentira é verdade. E para você tirar aquilo que é mentira na boca das pessoas como verdade, você precisa de oração. Olha, eu quero compartilhar uma coisa importante a respeito dos anjos que faz coisas ruins para mim e para você. Pessoas, são pessoas, não é o diabo, são pessoas que têm pensamentos ruins, pensamentos de malignidade. Existem pessoas ruins. Do mesmo jeito que existem pessoas, Gálatas 5:22, que tem um fruto do Espírito, que é amoroso, que sorri, que é benigno, que é manso, tem fé, tem longanimidade. Existem pessoas bondosas, existem pessoas ruins também, que ele faz qualquer coisa para te ver mal. Ele faz, o profeta diz que tudo aquilo que Deus não é prioridade. Por isso que nós lemos Colossenses capítulo 2, versículo 8, filosofias de vidas. Olha a política nossa para ver. Um político para entrar, ele tem que mostrar o mal do outro. Ele tem que falar o mal do outro, ele tem que falar disso. Mas ele não consegue mostrar as coisas que ele vai fazer sem ele criticar. Porque já está escrito que se ele for falar só dele, ele perde. Por isso que às vezes as pessoas, ele não consegue falar dele se não falar de você. Porque, olha, do mesmo jeito que o Espírito Santo ministra as coisas de Deus, o teu inimigo também, ele levanta a calúnia contra você, e ele prepara também para fazer as coisas contra você. Olha o que aconteceu. Esse 7 selo que abriu foi Jesus. Olha o tanto de coisas que ainda estava para passar, porque ninguém conseguia abrir esse selo, a não ser Jesus. E mesma coisa eu e você. Depois de Deus, quem consegue abrir o céu é eu e você. Você está pensando que se você não tivesse propósito de oração, que essa oração vai subir no incenso? Lembra quando nós fomos no monte, que a gente joga água, e depois quando a gente começa a orar, a gente vê aquelas brasas lá de baixo, que nós vimos aquilo lá? Aquilo lá é a mesma oração, é a mesma presença de Deus que Moisés viu no Monte Sinai. Com Deus estava conversando, aquele fogo que não queima, aquele fogo. Aquilo lá quando queima, quando você apresenta aquela oração, é a mesma coisa de ser uma churrasqueira. Você ora, aquilo pega fogo, aquilo que você vai, aquilo sobe como fumaça. Aquilo vai subindo, vai queimando, vai subindo aquele incenso. E portanto, se você quiser tirar a prova disso, pega uma pessoa sem aliança com Deus, põe ele por orar do lado de você, vê se do lado dele sai acende um graveto. Não acende uma folha. Não acende uma folha. Você pode pôr a pessoa lá, não acende uma folha, mas por que não acende? Por quê? Aliança. Olha, esse projeto dessa oração, quando a gente fala da oração, eu pego no pé nessa parte, eu sou chato com oração. E isso também ninguém vai me tirar. Porque não adianta vir com filosofia, que, olha, eu conheço a Bíblia,
Eu que fiz o curso, eu não sei o quê. Eu tenho aí curso de capelão, tem um monte de curso, mas sem oração não resolve nada. Sem oração não resolve nada, vai falar com doentes. Não ora. Para ler a Bíblia precisa de orar. Sem oração ninguém consegue ler a Bíblia. Sem oração não tem discernimento, sem oração não tem unção. Semana passada nós falamos a respeito. Por que você acha que quando Deus teve um problema com Satanás, que era anjo ungido, querubim ungido, lá no altar, lá em cima, ele era regente. Mas vê se ele queria concordar com aquilo com Deus. Não concordava, era um anjo caído. O anjo, uma pessoa, e outra coisa, uma pessoa quando ela cai, ela não cai sozinha. Uma pessoa quando ela cai, ela vai arrastando gente assim, ó. Ela vai arrastando, ela não cai sozinha. Porque sozinho é difícil cair. Para você cair, só o fato de você escorar alguém, você leva a pessoa junto. Ninguém cai sozinho. Isso já foi a terça parte de uma pessoa quando cai, ele leva a família, leva amigos, leva inimigos, leva tudo, leva a terça parte. Olha o que nós estamos vendo aqui. Agora, se você não tiver uma preparação de oração, se você não tiver preparação de consagração e jejum, você não chega a lugar algum. Porque você vai ser provado entre pessoas. Você vai ser provado em lugar que você não conhece. Você vai ser provado no local que você conhece. Você vai ser provado dentro da sua família. Quando nós ministrou a respeito, por que uma mulher mudou de um lugar para o outro lugar? Porque a família não tinha compromisso com Deus, irmãos. Nós não falamos nessa semana a respeito do comprometimento de você. Às vezes você é o cordeiro da família. Às vezes você é o intercessor da sua família. Às vezes está todo mundo na igreja, mas não tem compromisso com nada. Está todo mundo na igreja? Está por estar. Nem todo mundo que joga bola, nem todo mundo que está no time faz gol. Não é todo mundo que joga no São Paulo que faz gol. Não é todo mundo que joga no Corinthians que faz gol. Não é todo mundo que joga no Palmeiras que faz gol. Só porque joga não quer dizer que faz gol. Não é todo mundo. Dentro de uma família também, não é só porque todo mundo está na igreja, todo mundo intercede. Não é assim. E o que acontece quando tem uma pessoa que carrega o piano, que carrega a casa? Quando ele cai, você viu o que acontece com a casa? O que acontece com a casa? Olha, nós encontramos num show um piano, ele pesa tonelada. E muitas vezes nós só focamos na pessoa que toca, né? Ai, toca muito. Mas nós esquecemos de quem foi que carregou o piano. Quem é que carregou o peso? Às vezes a pessoa está bem, está tocando, está bem, mas esqueceu de quem foi que carregou. E a gente precisamos ter esse cuidado aqui que nós lemos. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. E outra coisa, quando Deus leva eu e você para um caminho, aí você às vezes, você não obedece. Ao preço que dá isso aqui, quando Deus te leva você para uma direção, Deus coloca você para fazer uma coisa, e você acha que Deus é bobinho. Deus não é bobinho. Nunca pensa que Deus não é bobinho. Números. Deus não é bobinho. Você pensa que Deus é bobinho? Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está vendo? E você acha que Deus, que nada. Deus, eu vou fazer do meu jeito, vou fazer da minha direção. Para você ver o que Deus faz com aqueles que não obedecem o caminho. Tem 2 textos sobre esse, mas a gente às vezes, vamos pegar um texto só para você ver. Número capítulo 11. Número capítulo 11. E aconteceu que, queixando-se o povo, reclamando, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu a sua ira, e se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial.
Então o povo clamou a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Fome. O Senhor trouxe a fome. Às vezes você vê pessoa passando por necessidade, passando por situação difícil. Aí você fala, mas por que? Desobediência. Desobediência. Porque tudo aquilo que o Senhor tem projeto, tudo aquilo que Deus tem uma direção, o caminho que Deus escolhe para você e escolhe para mim, não é do jeito que você vê, não é do jeito que você pensa, não é do jeito que você gosta, não é do jeito que é confortável, não é do jeito que você é admirável. Veja bem, todo mundo pensa que quando escolhe alguma coisa quer andar no conforto. É fazer viagem, todo mundo quer a janela da passagem. Todo mundo, não, eu quero a janela. Se não for dormir na janela, se não for no corredor, não quero ir. Se for andar de carro, briga para sentar no banco da frente. Mas esquece, a pessoa está brigando para se colocar num posicionamento por conta própria. Quando é do jeito de Deus, em qualquer posição que você tiver, você é alegre. Quando você sai fora da direção de Deus, vem tristeza, vem angústia, vem agonia, você não perde, você não consegue dormir, você não tem paz na alma, você não consegue comer, a tua mente vira, você fica confuso. A Bíblia disse em Romanos capítulo 5, quando tem amor de Deus, o Espírito Santo é derramado no coração. Quando o coração tem o Espírito Santo, a pessoa não é confusa, porque confusa, olha, essa semana eu postei a respeito do motorista. Qualquer um que dirige, você vai entrar para um lado, para a direita, você dá seta para a direita, para a esquerda, você dá seta para a esquerda. Satanás, ele não tem direção. Satanás, ele não tem direção. Quando está na direção de Deus, Deus te dá uma direção, é para cá. Olha, é para cá. Satanás não, Satanás é confuso, ele está andando e não sabe o que fazer. E uma pessoa perdida acaba que as outras olham no trânsito. Quando uma pessoa se perde no volante, a tragédia que ela faz, porque não tem direção. Isso também no Evangelho. Uma pessoa fora da direção, ela estraga com tudo. É mais fácil estragar tudo do que edificar, porque às vezes para edificar uma coisa tem que ficar sozinho. Olha aqui que nós encontramos o sétimo selo, ninguém conseguia abrir, só Jesus sabia abrir o sétimo selo. Porque para abrir esse sétimo selo, estaria ali o que iria acontecer. Quem já assistiu o Apocalipse do João? O sete selo. Você vai ver a respeito do sete selo. Por isso que às vezes a gente fala, irmão, pessoas que têm dificuldade de ler Bíblia, pessoas que não gostam de ler Bíblia, assiste um filme evangélico, gente. Pô, é tão simples. Pô, assiste Apocalipse de João. Pô, sabe que custa perder 2 horas sentado para assistir? Custa. Pô, eu sei, filme de José é 2 horas, custa pegar Davi, filme de Davi, mas custa sentar. Poxa vida, às vezes tem tanta coisa que é prático para mim, para você ter uma visão além daquilo que você assiste Apocalipse para você ver os 7 selos que vão estourando por sangue, para você ver o que vai vir sobre nós. Aí Deus, pela misericórdia, traz essa revelação a respeito dos 4 anjos, que a hora que tocar essa trombeta, o que vai acontecer com a terra. Mas aí nós encontramos um refúgio. Mas esse refúgio está em Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente Deus não faz nada sem antes avisar o teu servo e os teus profetas. Deus não vai fazer nada antes. Quando Deus vai fazer alguma coisa, Ele avisa. Olha, está errado aqui. Porque às vezes tem coisas que para mim e para você é ótimo, é bom. É ótimo, mas para Deus não vale nada, não tem valor algum. E precisamos ter essa tendência de fazer a oração por tudo antes. Mas não é fazer a oração. Sabe o que eu fico indignado? É só na hora que a corda arrebenta, hora que está tudo ruim, hora que fica tudo ruim. Tudo ruim. Aí ora, aí consagra, aí faz propósito. Mas quando está bem, quando ninguém faz nada.
Aí acha que Deus é bobinho. Aí a pessoa acha que Deus, né, Senhor, a corda estourou. Agora eu vou orar, porque Senhor, você sabe, Senhor me perdoe. Irmão, não é assim. As coisas não é assim. Não é assim. Tem pessoas que querem as coisas. Aí eu não vou usar. Tem pessoas que querem as coisas instantâneas. Tem pessoas que querem as coisas como se fosse miojo. Não quer ter luta, não quer oração, não quer comer, então tá bom. Se você quer, você não ora, então depois você vai orar. Quero ver depois se consegue ser feliz. Quero ver se consegue ser feliz. Eu quero ver se consegue ter paz. Quero ver se consegue andar. Porque é a pior coisa que tem. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Você está pensando que quando eu e você façamos qualquer coisa fora da direção de Deus, você está pensando que vai ter descanso? Não tem descanso. Deita na cama, não dorme, perde fome, noite de sono, você vai para um lugar, não está bom, você fala com um amigo, uma amiga, está faltando alguma coisa, porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu, os discípulos dispersaram, sumiram, 3 dias aquela harmonia. Cadê Jesus? E outra, tem prova de 3 dias, e aquela de 10?